Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, permita-me dirigir não apenas à igreja que aqui está, mas várias pessoas que nos assistem também nesse momento, pela internet, pela transmissão que nós fazemos. Em 1999, eu ouvi uma série de mensagens no livro de Ruth pregadas pelo então pastor batista, na ocasião, John Piper. E Piper, após pregar aquela série de mensagens, ele deu um testemunho, isso foi divulgado, você pode provavelmente encontrar na internet. Ele disse que quando estava pregando sobre Ruth na igreja em que ele pastoreava, várias famílias foram afetadas por inúmeros desastres, eventos dolorosos. Ele disse que em uma determinada ocasião ele foi procurado por um pai. Quando ele começou a pregar, o primeiro sermão dele em Ruth, estava na igreja, e naquela semana ele havia descoberto que a filhinha deles, por um determinado momento, havia sido molestada por um parente da família. O Piper disse que quando ele foi procurado por aquele pai, ele não sabia nem mesmo como ouvir, muito menos como responder a qualquer coisa que o pai dissesse. E aquele homem procurou John Piper e disse: pastor, o senhor sabe o que tem acontecido com a nossa família? Ele diz: eu sei, querido. E eu tenho orado por vocês. Ele disse: tem sido muito difícil para todos nós. Mas o que tem me sustentado foi aquela primeira mensagem que o senhor pregou no primeiro capítulo de Ruth. Quando o senhor falou da providência de Deus que triunfa sobre as desgraças que acontecem na nossa vida. No momento que eu subo aqui e abro a palavra de Deus para essa igreja, na minha mente passa inúmeras cenas do que o Senhor Deus tem permitido que nós, como igreja, soframos ao longo deste ano que está quase terminando. Um carro furtado de um dos pastores, um diagnóstico de câncer, irmãos que me ligam com problemas na sua empresa, seus negócios, famílias abaladas, marido, esposa, relacionamento por um fio de prata, muitas vezes. Enfermidades, doenças, diagnósticos daqui e dali, que você bem sabe. Pessoas em tratamento até agora de saúde. Jovens com uma profunda angústia. Que decisão tomar, que caminho seguir. Mais uma vez, uma prova, um teste, expectativa da família, cai acolá, o que eu faço agora? Nós vivemos não apenas em um mundo caído, mas nós vivemos em um mundo não muito diferente daquele mundo de Ruth e Noemi. E é justamente neste mundo, e é justamente para essa igreja, e é justamente nesse contexto, que a mensagem de Ruth é tão importante. Porque a mensagem de Ruth é a mensagem do Deus soberano que intervém na vida de pessoas ordinárias. Pessoas comuns. Noemi e Ruth não eram tão famosas quanto os juízes que viveram antes delas. E elas nem eram tão famosas quanto os reis que viriam logo depois delas. Eram pessoas comuns, viúvas, pessoas desamparadas em uma sociedade, pessoas olhadas, muitas vezes, à margem da sociedade, mas pessoas que buscaram refúgio debaixo das asas do Altíssimo. E Deus operou, Deus interveio, Deus cuidou, estendeu não apenas a mão, mas as suas bênçãos. Vamos ler o capítulo de número 3 de Ruth, nesse momento. Disse Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira,
banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira, porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis uma mulher deitada aos seus pés. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui nesse versículo, porque a nossa tradução não transmite de fato o que aconteceu. No original, quando diz que ele acorda e eis uma mulher, no original diz que ele acorda e ele diz: opa! Uma mulher, ele fica totalmente assustado com o que está acontecendo naquele momento na eira. E nossa tradução diz que apenas havia uma mulher deitada aos seus pés. Versículo de número 9. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Rute, tua serva. É a primeira vez que ela se apresenta como Rute. Nas outras ocasiões ela diz, eu sou a moabita, eu sou uma estrangeira. Agora, eu sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Provavelmente ele era mais velho do que ela. E ele está dizendo, bendito seja o que você acabou de fazer. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa, a única mulher que a Bíblia Sagrada chama de virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há, mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como se te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera e disse, estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse, não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Como eu disse, o livro de Rute descreve como que Deus intervém na vida de pessoas ordinárias. No início da história, aquelas mulheres não possuíam importância alguma. No final da história de Rute, vocês verão que ambas estarão incluídas na genealogia do próprio Jesus Cristo. E a razão é simples. Elas buscaram refúgio debaixo das asas do Altíssimo. Essas 2 mulheres são, em primeiro lugar, Noemi, que é uma mulher marcada pelo sofrimento, pela dor, perdeu o marido, seu esposo morreu em um prazo de 10 anos, seus 2 filhos morreram. Em 10 anos, então, a vida daquela mulher virou de ponta cabeça. A segunda mulher é Rute, uma estrangeira, uma moabita, que buscou refúgio debaixo das asas do Senhor e veio para o povo de Israel e foi convertida ao Senhor. Essa mensagem, Deus intervém na vida
dessas pessoas ordinárias, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Talvez para entendermos melhor o capítulo 3 seja importante fazermos uma pequena recapitulação daquilo que nós aprendemos até aqui e daquilo que nós vimos até aqui. No capítulo 1, nós vimos que a história daquelas mulheres foi marcada por grandes dificuldades. O capítulo 1 pode ser resumido em 3 palavras: fome, funerais e frustração. Fome. O texto diz que por causa da fome em Belém de Judá, naquela cidade do povo de Deus, onde mais tarde nasceria Jesus, por causa daquela fome, uma família se mudou para um outro país, o país dos Moabitas, o país de Moabe, que era um país vizinho, mas era um país pagão e um país que adorava um outro Deus. Por causa da fome eles foram para lá e eles ficaram ali 10 anos. Durante aqueles 10 anos, morreu o patriarca da família, Elimeleque. Morreram os 2 filhos daquele casal, Elimeleque e Noemi. E agora Noemi estava sem marido, sem filhos, desamparados, mas aqueles filhos já haviam se casado antes da morte deles com 2 outras moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. O problema é que durante o casamento, naqueles 10 anos, eles não tiveram filhos também. Então agora nós temos 3 viúvas, nenhum homem na família, totalmente desamparadas. Quando Noemi ouve que existe uma colheita lá na terra de Judá, a fome aparentemente estava passando, ela decide voltar para Judá. Mas ela tem as suas 2 noras, então ela diz para as noras dela: olha, vocês voltem para a casa dos seus pais, que Deus abençoe vocês, que vocês encontrem um lar e sejam felizes nesse lar. Orfa aceita aquela proposta e ela vai para os seus parentes. Ruth diz: não, eu vou contigo. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, bem próximo, eu quero ser sepultada. A partir daquele momento, ela estava confessando a nova fé dela no Deus de Israel. Ela estava mostrando que a vida dela estava mudada. Fome, funerais. Só que quando Noemi chega de volta lá em Belém, ela está frustrada. E ela diz a seguinte frase: ditosa eu parti, mas o Senhor me fez voltar pobre. A palavra pobre é: o Senhor me fez voltar sem nada. O Senhor me fez voltar vazia. Eu parti, eu estava repleta, eu tinha marido, eu tinha uma família, eu tinha sonhos, eu tinha esperança, eu tinha muita coisa. Mas eu voltei sem nada. E ela diz: a partir de agora, não me chame mais de Noemi, me chamem de Mara, porque a minha vida tem sido marcada pela amargura. Isso nós vimos no capítulo 1. No capítulo 2, nós vemos a iniciativa de Ruth. Parece que Noemi estava tão amargurada, tão abatida com tudo que havia acontecido, que ela não tinha iniciativa de fazer nada. Ela havia até se esquecido que lá, naquela região, no povo de Israel, no povo de Deus naquela ocasião, havia uma lei que dizia que as viúvas deveriam ser amparadas. Então, quando alguém colhia algo em uma lavoura, deveria deixar uma parte nos cantos da lavoura para que as viúvas pudessem comer. As viúvas eram amparadas e as estrangeiras também eram amparadas. E os órfãos eram amparados. Noemi era viúva, ela poderia ser amparada pela lei do país. Ruth era estrangeira e viúva, ela poderia ser amparada por 2 leis do país. Nenhuma delas era órfã, então não tinha essa chance de ser amparada pela 3ª lei. Mas Noemi havia praticamente se esquecido de que ela podia fazer aquilo. Quem toma a iniciativa no capítulo de número 2... é Ruth. Ruth toma a iniciativa de ir à lavoura para buscar alguma coisa para comer. E ali no capítulo 2, se você quiser resumir o capítulo 2, lembre das seguintes palavras: providência, prodigalidade, eu sei que é um termo que você não usa, mas significa benevolência, e produção. Providência. Deus, pela providência dele, fez com que, enquanto Ruth estava colhendo algumas daquelas espigas nos cantos das lavouras, por
casualidade, ela chegou num campo que pertencia a Boaz. Boaz era um parente delas, e Boaz será o resgatador delas. Então, por casualidade, pela providência de Deus, Ruth começou a colher e eis que ela estava na lavoura que pertencia a Boaz. Quando ela se encontra com Boaz, Boaz era aquele indivíduo que a vida dele, o caráter dele, foi marcado por prodigalidade, por benevolência. Ele é tão bondoso com Ruth, que ele deixa Ruth colher das espigas, ele providencia água para ela beber, ele a convida para estar à mesa com ele. Quando ela está saindo ali do almoço, ele diz assim para os servos dele: deixem cair algumas espigas aí no chão para ela poder apanhar. E quando ela vai para casa, ela mostra o resultado, a produção. Ela trouxe comida que sobrou do almoço para a sogra dela, e a sogra comeu e ficou tão feliz. E ela trouxe um cesto cheio de cevada. E ela ainda trouxe para a sogra a informação de que aquele dono do campo havia dito: você vai ficar aqui, nesse campo, colhendo. Até esse momento não existia nenhuma indicação de que Boaz estava apaixonado pela moça. Se você quiser colocar lá, isso é por sua conta. Mas até esse momento o texto não fala nada sobre isso. Aliás, ele até se surpreende quando ela aparece para ele no capítulo de número 3, porque ele era mais velho do que ela. Ele dizia: olha, provavelmente ela vai procurar algum jovem por aí e tal e tudo, não é? Então, não havia aqui até esse determinado momento nenhuma indicação da intenção. Havia indicação da generosidade, da bondade dele para com ela. Aí nós entramos no capítulo 3. Capítulo 3 traz alguns contornos bem surpreendentes, se você observar. Primeiro, quem toma a iniciativa no capítulo 3 não é mais Ruth, é Noemi. Aconteceu alguma coisa com Noemi que ela agora toma a iniciativa. Ela estava quieta, amargurada. No capítulo de número 3, começa com ela dizendo assim para Ruth: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ele diz: chá comigo, né? Mais ou menos isso. Minha filha, eu vou procurar um lar para você. Ela toma a iniciativa, esse será um casamento arranjado pela sogra. Esse casamento arranjado por pais dá certo, pela sogra mais ainda. Então esse será o casamento arranjado pela sogra. Noemi, a sogra de Ruth, diz: deixa comigo que eu vou providenciar um lar para você. A iniciativa foi dela, quando antes a iniciativa havia sido apenas de Ruth. Segunda coisa que eu quero que você observe é que grande parte do que acontece no capítulo 3 se dá na eira. No capítulo 1, grande parte do evento se dá na estrada. Elas estão voltando de Moabe para Belém. No capítulo 2, grande parte do evento se dá na lavoura. Ruth se encontra com Boaz e ali eles conversam e ela colhe espigas. No capítulo 3, grande parte se dá na eira. O que era uma eira? Eira era um terreno, um pátio, um lugar onde se debulhava os grãos. Deveria ser um lugar num chão bem duro, porque o grão seria moído. Alguns iriam pisar ali com um sapato que os comentaristas dizem que era feito de pedra, porque fosse uma verdadeira marreta. Outros bateriam marreta nos grãos, ou então carros passariam, ou uma grande pedra passaria sobre os grãos, moendo esses grãos, e um lugar aberto, e um lugar que deveria ventar. Por quê? Porque vez por outro o joeireiro, como é o nome desse camarada aqui? Joeireiro. A língua não dobra direto, mas é mais ou menos isso. Ele pegava com um garfo ou com uma pá, e ele jogava isso para cima, e o vento batia, levava a palha, e o alimento ficava. Esse era o processo. Tudo já havia colhido, já haviam se passado, o texto diz aí, no versículo de número 23 do capítulo 2, a colheita havia acabado e agora é o momento de irem para a eira, para o terreiro, para debulhar o cereal. Além do mais, uma outra coisa interessante do capítulo 3 é que a maior parte agora acontece à noite. No versículo de número 8, diz que tudo acontece à noite.
Nos outros acontecia durante o dia, mas agora acontece à noite. Ruth vai lá para aquele terreiro onde se debulhavam os grãos e ela espera Boaz dormir, ela descobre os pés de Boaz, à meia-noite ele acorda. Você vai dizer, mas por que ela deveria descobrir os pés dele? Para ele passar frio. Simples assim. Era um lugar que ventava. E quando você está com frio lá nos seus pés, à noite você acorda para cobrir os seus pés. Alguns acordam e vão lá e pegam uma meia. Bom, lá na eira não tinha meia para colocar. O plano de Noemi era muito interessante. Então, descobria os pés, ventava à noite, era um lugar que tinha muito vento, passava frio, ele acorda, e quando ele acorda para ir lá e cobrir os pés, há uma mulher deitada lá sobre os pés dele, e ele diz, quem é você? Ela diz, eu sou Ruth, a tua serva. Tu és o resgatador. Primeira vez que Boaz toma conhecimento de que ele é o resgatador. Aparece 7 vezes aqui essa palavra. No versículo 9 aparece, no versículo 12 aparece, versículo 13. 7 vezes aparece, tu és o resgatador. Mas Boaz diz, é verdade, só que tem um pequeno problema. Tem um outro mais chegado do que eu. É direito dele pela lei. Pela lei de Deus é direito dele. Mas eu vou falar com ele. Se ele quiser te resgatar, ele vai te resgatar. Se não, eu mesmo te resgato. O que nós vemos aqui nesse capítulo 3? É algumas lições para mim e para você. Eu gostaria de resumir a nossa mensagem nessa manhã sobre o seguinte tema: risco e redenção. Perigo e redenção. O mundo de Ruth e Noemi era um mundo perigoso. O plano de Noemi parecia genioso, mas ele era cheio de riscos, cheio de perigos. Mas foi em meio àqueles perigos e em meio àqueles riscos que, finalmente, aquela que necessitava ser resgatada teve o comprometimento e a palavra do resgatador: eu te resgatarei. Muitas vezes, nos momentos de dificuldades, de perigos e de riscos nas nossas vidas, nos nossos planos, no nosso trabalho, no mundo perigoso, que nós conhecemos melhor o nosso Redentor. Que nós temos uma intimidade maior com o nosso resgatador. Deixa eu mostrar isso para vocês nesse capítulo, como que funciona. Primeiro, vamos observar o plano de Noemi, no versículo de número 1 até o versículo de número 5. A colheita havia acabado e agora era o momento deles debulharem os trigos. Noemi sabia disso. E Noemi diz, olha, você vai lá para aquele terreno, e chegando lá, provavelmente Boaz, que é o dono do cereal, ele vai dormir lá por 2 razões. Ou ele deveria proteger o cereal para ninguém roubar, ou então ele deveria ficar e dormir ali porque haveria uma festividade, a festa das colheitas, que nós já lemos sobre isso na Bíblia Sagrada. Então ele deveria ficar lá. Noemi sabia muito bem disso. E Noemi diz o seguinte, olha, a partir de agora, eu vou encontrar para você um lar. O que está acontecendo aqui com Noemi? Quando ela diz, eu vou encontrar para você um lar, ela está, em outras palavras, dizendo o seguinte, Ruth, você se lembra que quando nós estávamos saindo lá de Moabe, eu orei a Deus e disse, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor dê para vocês um lar. Ela diz, Ruth, agora eu entendo que eu sou o instrumento de Deus para responder aquela oração. Eu acho fantástico isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós oramos para que Deus abençoe a outra pessoa, oramos para que Deus cuide do outro, oramos para que Deus estenda a graça dele sobre uma outra pessoa. Poucas vezes nós olhamos para nós mesmos e vemos, eu sou o instrumento de Deus para responder essa minha oração em prol dessa pessoa. Deixa eu cuidar dessa pessoa. Quantas vezes, marido, você já orou para que a sua esposa fosse mais feliz? Você é o instrumento que Deus colocou ao lado dela para promover a felicidade dela. Quantas vezes, pai e mãe, você já orou para que
seus filhos conheçam a graça de Deus e vejam o testemunho daqueles que creem no Senhor. Você é instrumento de Deus para isso. Ruth entende, ela é instrumento de Deus. Quantas vezes você, esposa, já orou para que seu marido tivesse um pouquinho mais de descanso, fosse menos estressado, menos preocupado com as coisas? Você é instrumento de Deus para ajudar nisso. Agora ela, Ruth, entende justamente esse aspecto. Ela diz, minha filha, eu vou providenciar para você um lar. Eu sou o instrumento de Deus para responder a oração que eu mesmo fiz. O que havia acontecido com Noemi? Em primeiro lugar, Noemi havia mudado. Alguma coisa aconteceu que toda aquela amargura do capítulo de número 1 mudou. Talvez ela tenha percebido a graça de Deus com ela, no capítulo 2, e agora ela está mudada. Ela não pensa somente nela. No capítulo 1 ela está dizendo, eu saí ditosa, eu voltei pobre, eu isso, eu aquilo. No capítulo 3 ela diz, minha filha, deixa eu agora fazer isso para você. Alguma coisa mudou, ela não está pensando apenas nela, ela está pensando nessa outra pessoa ao lado dela. Segundo, ela compreendeu que ela poderia ser um instrumento pelo qual Deus haveria de responder às orações e a oração que ela mesma fez. Deixa eu dar uma ilustração para vocês. Uma vez os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram assim, Senhor, despede a multidão, porque nós estamos num lugar longe, está ficando tarde para que eles tenham que comer. Jesus disse assim, dai-lhe vós mesmos o que comer. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, vocês são os meus instrumentos. Vocês são instrumentos nas mãos do Redentor, para que eu responda ao pedido que vocês estão fazendo. Que coisa fantástica isso. Terceira coisa, Noemi entendeu que não havia nenhuma contradição em esperar em Deus e tomar a iniciativa. Então, ela desenvolve um plano. Boaz é parente chegado. Ele limparia o trigo. Então, vá para a eira. Só que esse plano de Noemi tinha muitos problemas. Ele era um plano arriscado. Eu não vou ter tempo de elaborar todos os riscos do plano com vocês nessa manhã, mas eu vou mostrar para vocês como que o plano era arriscado. Primeiro, Ruth deveria tomar banho, vestir os seus melhores vestidos, fazer-se atraente. Ruth deveria mostrar-se sedutora, aliás, ali. Aparecem algumas palavras aqui no texto, que são palavras com uma conotação sexual muito forte. Ela deveria se deitar. Ela deveria descobrir. São termos que a Bíblia Sagrada geralmente usa para uma conotação sexual. Só que ela não deveria dar-se a conhecer ao homem. Ela não deveria ter uma relação sexual com ele. Mas o plano era perigoso. Por que era perigoso? Deixa eu mostrar para vocês. Primeiro, e se Ruth fosse interpretada como sendo prostituta? Aliás, eu precisaria de mais tempo para mostrar para vocês que Ruth era moabita. E as mulheres moabitas tinham uma má reputação. Quando Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus, lá em Números capítulo 25, e ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, sabe o que ele fez? Ele falou para o rei, para que as mulheres moabitas seduzissem aos homens israelitas e a ira de Deus viria sobre eles. E elas fizeram e deu certo. Mulheres moabitas tinham uma má reputação. Imagina Ruth agora na eira, Boaz vira e diz, quem é você? Ele diz, eu sou Ruth, a moabita. E ele dissesse, arreda-te de mim, Satanás. Seria mais ou menos isso. Ou ele poderia cair em tentação, uma das duas coisas. Correto? Ela poderia ser tida como uma prostituta, era perigoso. Boaz poderia se sentir usado, manipulado. Não tem coisa mais dolorida do que você se sentir manipulado. Ele era rico, ele era possuidor de grandes fazendas, mas ele era mais velho do que ela. Ele poderia dizer, e aliás, o que ela pede para ele? Você é o resgatador, casa comigo. Eu diria, casamento por interesse, está casando, não, você não está casando comigo, você está casando com a minha conta bancária. Você está casando com a minha carteira. Você está casando com os meus cartões de crédito. Você não me ama. Ele poderia se sentir ofendido, expor Ruth e tudo estava acabado. Alguém poderia ver
Era de noite, era verdade. Mas alguém poderia perceber tudo aquilo. Ruth teria que olhar atentamente a hora que Boaz fosse dormir, onde ele iria dormir. Imagina, estava à noite e ela erra de homem. E o pior, se ela se deita aos pés do cabra que era pobre, como ela, aí o negócio estava complicado. Não é? Então, havia muito risco. Bom, eu poderia multiplicar aqui. Havia muitos riscos. Nós vivemos em um mundo arriscado. Nós não temos nenhuma segurança completa no mundo no qual nós vivemos. Nós temos projetos que são projetos arriscados, mas mesmo em meio a esses projetos arriscados, eu tenho que lembrar, nada está fora do controle de Deus. E muitas vezes, em meio a esses riscos e em meio a esses perigos, nós conhecemos melhor o nosso Redentor. E assim aconteceu com Ruth. A segunda coisa que é interessante notar, a execução do plano. Ruth foi, ela disse que ela obedeceria Noemi em tudo, mas ela não obedeceu em tudo. Por que ela não obedeceu em tudo? Quando ela foi, estava tudo no script, ela fez direitinho, Boaz, descobriu os pés de Boaz, ele acordou, ela se deitou ali, quando ele acorda, ele diz, opa, uma mulher, quem é você? E ela diz, eu sou Ruth. Até aquele momento ela estava obedecendo todas as instruções de Noemi, só que Noemi havia dito para ela o seguinte, ele te dirá o que deves fazer. E o que Ruth faz? Ela fala para ele o que ele tem que fazer. Ela vira, versículo de número 9, ela vira e diz assim, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Você precisa entender o que está acontecendo aqui. Estende a tua capa sobre mim. O que significa isso? Casa comigo. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo de número 8, Deus, falando sobre o relacionamento dele com o povo de Israel, ele descreve aquele relacionamento como um relacionamento de um noivo que está apaixonado por uma noiva. E ele diz, passando perto de ti, vi a tua juventude, via que era a época dos teus amores, estendi sobre ti o meu manto e me casei contigo. Estende sobre mim a tua capa. Ruth está pedindo o cara em casamento. Normalmente, desculpa, mas deixa eu conversar agora com os jovens aqui. Jovens, às vezes nós somos muito lentos. É certo que nós teríamos que tomar a iniciativa, mas de vez em quando precisa assim, de uma Ruth para chegar para você e dizer assim, deixa de ser bobo. Eu estou aqui. Você também está aqui na igreja. Você gosta das mesmas coisas que eu gosto. Nós gostamos de conversar, nós gostamos de passar tempo juntos. Quer fazer o seguinte? Vamos falar sério. Né? Vamos parar de ficar nos relacionando apenas no campo religioso, abstrato, e vamos começar a pensar um pouquinho mais no futuro e dar um pouco de alegria para os nossos pais. Seria mais ou menos isso. Tá bom? Seria mais ou menos. Vamos parar de discutir teologia. E começar aqui sobre os nossos relacionamentos. Quem sabe nós chegamos aqui a um denominador comum. Ruth, ela é ousada, ela vira para o Boaz e diz assim para ele, casa comigo. E não apenas isso, ela vira para ele e diz assim, estende a tua capa sobre mim, porque tu és o resgatador. Engraçado que no capítulo 2, versículo de número 12, Boaz havia feito uma oração por Ruth. Olha a oração de Boaz. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Você veio buscar debaixo das asas de Deus refúgio. E agora ela vira para Boaz e diz assim, Boaz, seja você o instrumento de Deus para responder a oração que você fez a meu respeito. Assim como Noemi entendeu que ela era instrumento de Deus, seja você, Boaz. Represente para mim o que Deus fará na minha vida. Estende a tua capa sobre mim. Casa comigo. A maneira de nós abençoarmos aos outros é agindo como Deus agiria. E é isso que Ruth pede. Qual que foi a reação de Boaz? Capítulo de número 3, versículo 10, ele se sente lisonjeado. Ele diz,
bendita sejas tu, minha filha. Você podia ter procurado pessoas mais jovens do que você. E você veio a mim. Ele elogiou a mulher, ele diz, você é virtuosa. Todo o povo sabe que você é virtuosa. Todos eles. Agora, deixa eu chamar a atenção de vocês para um aspecto. Essa mulher é recém-convertida. Boaz nasceu naquele povo, ele ouviu da lei de Deus por anos e anos. Essa mulher é recém-convertida. Essa mulher já havia crescido tanto espiritualmente que todos na cidade sabiam que ela era mulher virtuosa. Crescimento espiritual, queridos, não é meramente uma questão de tempo, é uma questão de comprometimento e seriedade com Deus nas decisões que você toma. Lembra disso. Uma coisa interessante, Boaz entendeu que o que Ruth estava fazendo não era apenas pedindo o marido, mas ela estava se oferecendo para que se cumprisse com ela algo que era uma lei sagrada em Israel, a lei do resgatador. O povo de Deus não podia deixar que nenhuma família deixasse de existir, perecesse. Então, quando uma família fosse levada como escravo, tinha que ter um resgatador para comprar. Quando uma família estava sem filhos e morria o marido, tinha que ter um para se casar com a viúva e suscitar herança para que as famílias não fossem extinguidas. Agora, Ruth, essa moabita, essa estrangeira, que foi convertida, ela ama tanto essa lei, ela ama tanto esses princípios de Deus, que ela diz, eu me ofereço para que se cumpra por meio de mim a lei de Deus. Eu estou disposta a sacrificar a minha liberdade, eu estou disposta a sacrificar os meus sonhos, meus outros projetos, se eu tivesse, mas meu maior sonho, meu maior projeto é que a lei de Deus e o plano de Deus se cumpra na vida do povo dele. Eis-me aqui. Casa comigo. E é por isso que ela é chamada de virtuosa. E Boaz se compromete em resolver a situação naquele dia mesmo. Ele diz, tem outro parente. Tem outro parente. Eu vou falar com ele. Se ele quiser, tudo bem. Se não, eu te resgato. O que havia acontecido aqui? Ruth foi aceita, a despeito dos riscos. Ela foi elogiada. Ela zelou da glória de Deus. E quando nós zelamos da glória de Deus, dos princípios da palavra de Deus, Deus nos protege. A última parte da história. A tranquilidade que resultou das palavras, do compromisso de Boaz. Quando Ruth chegou em casa, ela devia estar cansada, né? Ela chega em casa e ela está cansada não só por causa da noite, mas sabe o que Boaz fez para ela? Boaz deu um presente de grego para ela. Boaz deu 6 medidas de cereal para ela. Sabe quanto pesava aquilo? De 43 a 80 quilos. Aquilo é presente de grego. Você levar aquilo para casa, você vai dizer, o que significa isso? Em primeiro lugar, que a mulher era forte, ela conseguiu levar. Primeira coisa. Segundo, a generosidade de Boaz. E a generosidade de Boaz era mais ou menos o seguinte, ele diz assim, quando ela chega lá com aquelas 6 medidas de cereais, Noemi pergunta para ela como foi. Ela conta e ela diz, ele me deu mais essas 6 medidas de cereais, e ele disse assim para mim, versículo de número 17, não voltes para tua sogra sem nada. Você que está prestando atenção. No capítulo 1, Noemi chegou em Belém e disse, ditosa eu parti, e o Senhor me fez voltar sem nada. No capítulo 2, estava faminta, sem nenhuma iniciativa. Deus permitiu que Ruth fosse lá, colhesse trigo e trouxe e fartou. Elas se alimentaram e elas fartaram. No capítulo 3, Boaz diz assim, a Ruth diz assim para a sogra dela, Boaz falou para eu trazer isso aqui, para que eu não viesse para você sem nada. Sabe o que está acontecendo aqui? É Deus por detrás de tudo isso que está acontecendo, dizendo assim, Noemi, eu não me esqueci de você. Todo final de capítulo termina com Noemi. Todos os 4 capítulos terminam com Noemi. Noemi, você acha que você era amargurada? Você acha que você era frustrada, desfavorecida? Eu não me esqueci de você. Das suas
pequenas necessidades, das suas mais profundas necessidades, eu estou trabalhando. Quando vai aparecer no capítulo 4, diz que Ruth teve um filho. E não diz que nasceu a Ruth um filho, diz, nasceu a Noemi um filho. Deus está trabalhando com Noemi. Deus está lidando com Noemi. E Deus está dizendo para ela, eu não me esqueço daqueles que se chegam a mim. Eu não me esqueço daqueles que buscam a minha graça. Eu estou sempre me lembrando de você. E aí, quando Ruth diz isso, Noemi responde para Ruth, espera, minha filha, até que saibas que darão as coisas. Aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Ela diz, pode ficar tranquila. O caráter desse homem é tal que o nosso destino está garantido. Havia tranquilidade agora, a partir da decisão de Boaz. A oração de Noemi foi respondida. Ruth teria um marido. Seria Boaz ou seria outro, mas ela teria um marido, a partir daquele momento. A fome não seria mais problemas. Boaz já tinha dado provas de que ele iria suprir aquelas duas viúvas. O status de Ruth foi elevado. Antes ela era estrangeira e viúva. Agora ela diz, eu sou Ruth. Ela pode se apresentar pelo próprio nome. Noemi chama Ruth de minha filha. Ela está incluída na família já. O status dela mudou. Agora é uma família. E mais tarde vai mudar ainda. Ela vai ser definitivamente incluída na genealogia de Jesus Cristo. O que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver com você? Nós precisamos parar, até mesmo por uma questão do tempo. Eu estendi em muito na pregação nesta manhã. O relato desse texto não é apenas um romance. O relato desse texto fala sobre a redenção de um pecador por meio de um parente chegado. Essa história não é apenas a história de Ruth e Noemi, essa é a minha história, essa é a sua história. Nós temos um parente chegado que é o nosso resgatador. E esse não é um parente como Boaz, que era um parente mais distante. Lembra, entre Boaz e Ruth, Noemi tinha um outro parente mais chegado. Não, o meu parente, o seu parente, ele é mais chegado. É Jesus Cristo. Não existe ninguém mais próximo do que ele. Por isso, eu e você não precisamos ficar ansiosos e nem com medo. Ruth talvez foi para casa um pouco ansiosa, dizendo, e se o outro quiser me resgatar? E se não for Boaz? Boaz eu já conheço. E se o outro decide? Talvez ela tivesse um pouco de ansiedade. Você não precisa ter essa ansiedade. Porque o nosso parente, ele é o mais chegado que nós temos. É Jesus Cristo. Ele se fez carne para ser o nosso resgatador. Outra coisa, Jesus não me resgatou com os seus bens, mas com o seu próprio sangue. E quando as coisas estão colocadas nas mãos de Jesus, você pode ficar tranquilo. Assim como Noemi disse para Ruth, não passará de hoje, minha filha, esse caso será resolvido. A Bíblia diz que Deus não dormita e não dorme, não tarda o guarda de Israel. No momento certo, ele intervém e ele resolve os nossos problemas. O que eu vou me lembrar dessa história para agora? Primeiro, Deus opera nas nossas vidas. E muitas vezes ele opera através de outras pessoas e através de nós. Noemi entendeu que ela poderia ser um instrumento nas mãos de Deus para responder à oração que ela mesma havia feito. Ruth disse para Boaz, para ele ser um instrumento de Deus, na resposta às orações que Boaz mesmo havia feito. Como que você tem colocado e disposto a sua vida para ser instrumento de Deus? Para ser um instrumento de resposta de Deus para as orações daqueles por quem você ora. Como que você tem feito isso? O que você está disposto a arriscar para ser um instrumento nas mãos de Deus? O que você está disposto a arriscar para
a concretização do plano da redenção que Deus tem na vida de uma Ruth, de uma Noemi, de um Boaz, na vida da sua família. Segundo, Deus sempre surpreende aqueles que buscam refúgio debaixo das asas dele. O plano era arriscado, mas Deus surpreendeu e trouxe sucesso. O pedido de casamento de Ruth não foi atendido de imediato, mas ele foi atendido logo depois. A situação estava resolvida, não estava totalmente resolvida ainda quando Ruth voltou para a casa da sogra dela. Mas Deus havia deixado claro para Noemi: eu não me esqueci de você. Esse cereal é só uma prova de que eu não me esqueci de você. Às vezes os problemas não estão resolvidos na minha vida, no meu coração, nem no seu coração. Eles não estão resolvidos ainda na minha família, na minha empresa, no meu trabalho, nos meus sonhos. Eles não estão resolvidos. Mas todos os dias Deus manda um pouquinho de cereal para dizer: eu estou cuidando de você. Eu não me esqueci de você. Todos os dias Ele manda uma demonstração da graça dEle para dizer: eu te sustento e eu te ajudo. Em determinado momento, tudo será resolvido. Em último lugar, o fato de Ruth não poder ver as atitudes de Boaz, talvez pudesse perturbar o coração dela. Boaz só disse que ele haveria de resolver a situação. Mas Ruth foi para casa. E Boaz, no capítulo 4, vocês vão observar, ele vai lá para se reunir com os homens daquela cidade. Ruth não viu o que ele estava fazendo, ela não viu as atitudes e as decisões que ele estava tomando. Da mesma maneira, você não vê o que Deus está fazendo por você nesse exato momento. Mas a invisibilidade de Deus não é sinônimo de inatividade. E a demora de Deus não é sinônimo de descaso. Você não vê, mas a Bíblia diz: eis que não dormita e nem dorme aquele que guarda Israel. O caráter de Deus é mais leal do que o caráter do Boaz, que Noemi diz: fica tranquila, minha filha, não passará de hoje, e esse homem resolverá toda a situação. Eu e você podemos descansar em Deus. Nós buscamos refúgio debaixo das asas do Senhor. E nós podemos descansar no Senhor. Eu quero que você saia daqui nessa manhã, e vocês que nos assistem, eu quero que vocês estejam seguros e certos disso. Quando nós buscamos refúgio debaixo das asas do Altíssimo, nós podemos descansar. Ele é fiel, Ele é leal. Vamos orar?